Olá, seja muito bem-vindo à nossa primeira aula do curso de Natureza Morta, Estruturação do curso de Desenho Artístico do Estúdio Ontos, uma versão definitiva gravada. Muito bem, antes da gente entrar no assunto do material, eminentemente prático, a preparação do lápis e algumas considerações sobre os materiais, eu gostaria de dar uma explanação sobre a natureza do desenho e como que ele se desenvolveu em alguns exemplos. Então, acompanhe aqui comigo. Primeiramente, eu tenho uma imagem, para ilustrar bem o que eu quero dizer a vocês, de um esboço de Ingres. Então, um artista do romantismo, um artista francês. Essa escola que flertou com os temas da tragédia dos gregos, assim como o Renascimento o fez, mas de uma maneira belíssima. E Ingres, que foi um grande artista, se destacou proeminentemente de qualquer um dos outros, já que ele desenvolveu a sua habilidade ao seu modo. Então é um artista que, ao mesmo tempo que deixa a linha, a divisão dos corpos, que eu quero dizer, muito determinada nas suas pinturas, então, ao mesmo tempo ele é doce, ao mesmo tempo ele é extremamente... desenvolve figuras, pessoas, né, e rostos, tanto quanto corpos, muito docemente. Então, no desenho de Ingres, a gente pode analisar uma certa definição em alguns momentos, como, por exemplo, esse sketch. Isso daí trata-se de um esboço, que quer vocês queiram ou não, é um esboço. Não é um desenho definitivo, são estudos, tanto que ele não teve o cuidado de separar aí mãos de pés, ele fez um sobre o outro, justamente porque ele estava analisando a realidade, ele estava conexionando provavelmente as relações entre os membros, as mãos que são as extremidades superiores e as extremidades inferiores, os pés. E as relações, óbvio, todos, né, com dedos ali, mas cada um com a sua particularidade. Então, por isso que a gente costuma dizer que esse tema é tão difícil, porque dedos de mãos, dedos de pés são extremamente diferentes. Partimos sempre do pressuposto no desenho em que tudo se divide e tudo se dá através de superfícies. Então, vocês podem estar se perguntando, né, esse curso é sobre natureza morta, nós nos debruçaremos sobre referências de objetos. Mas sim, eu convido vocês a olharem essa imagem, que é conteúdo do curso número 2 da nossa sequência de desenho artístico, onde eu falarei sobre anatomia. Mas veja, aqui, ao mesmo tempo que temos doçura de uma mão, onde os planos não ficam evidentes, uma mão provavelmente feminina, onde ela se apresenta naturalmente mais macia, com gradações de ósseas e musculatura não muito aparentes. Mesmo assim, nós podemos ver, por exemplo, nessa mão esquerda, onde há essa mão mais deslocada, a lateral dela, comparado à parte superior ali da mão, as costas da mão, que a gente costuma dizer, há uma transição. Se vocês notarem, com uma devida detalhamento, um atentamento maior, veja que a direção da linha é uma na lateral da mão. A direção que ele usou em cima da mão já é outra. Bom, são diversos os detalhes que a gente pode obter dessa imagem. Por exemplo, as linhas que estão acima ali do punho da mão direita, essa mão mais centralizada, né, na horizontal. Veja que o punho
a gente consegue analisar que ele esboçou e ele fez e refez, na verdade ele não refez, ele deixou aparente todas essas linhas. Né? Então vocês podem perceber que elas está ali impresso o raciocínio do artista, correto? Assim como nas linhas contrárias ali no polo oposto ali do punho. Mas há uma definição muito maior nos dedos, já partindo para a sombra, né? Ou seja, a diluição da linha, uma sombra. Não há um intuito de deixar a linha à mostra, porque na realidade que nós enxergamos não há linhas. Na verdade, o elemento gráfico que nós usamos no desenho, que é a linha, a separação dos corpos, é apenas virtual, não se trata de uma realidade. Então por isso que eu costumo dizer que o desenho é uma disciplina muito completa e ela costuma discernir, né? Ela costuma separar os objetos um dos outros através de linhas. Essa é a maneira com que nós abstraímos. Né? Então veja que esses pés, né, são lindamente representados e a gente consegue então, qual que é o foco aqui dessa observação? De que há um esboço do artista, por parte do artista. O raciocínio dele fica na folha, se for numa etapa de esboço. Depois é que ele vai evoluindo e vai depurando essa linha e escondendo os seus raciocínios iniciais. Vejam aqui. Este é um outro exemplo de estudo, por exemplo, de Paul Cézanne, numa natureza morta. Nós vamos fazer uma natureza morta de Cézanne. E veja como que a gente pode, até onde o artista consegue ir nas suas procuras, nas suas buscas, com relação à composição. Então veja que aqui já é uma preocupação compositiva. Né? Como que ele, artista, grande artista de natureza morta, de paisagens, e de tantos outros temas, mas principalmente desses dois primeiros, ele foi capaz de nos apreender com as suas composições, aparentemente simples. São composições que, inclusive, inauguraram o cubismo. Não ele como cubista, nós não costumamos chamar Paul Cézanne de cubista, porque ele estava praticamente ali pareado na época do pós-impressionismo, mas ele já era um prelúdio, ele foi uma grande inspiração, acho que melhor dizendo aqui, para os cubistas do século seguinte. Então, essa preocupação de organização da composição, de discernimento dos planos dos objetos, é algo que nós vamos usar nesse curso. E é algo que eu convido você a pensar sempre a este respeito. Então, notem aí esse emaranhado de eixos. O eixo será um grande elemento, um grande recurso nosso. Ok? Vejam aqui outra lição, só que agora de um contemporâneo de Angres, mais ou menos contemporâneo, o artista Jacques-Louis David. E Davi foi um artista do neoclássico. Reparem ali como que a figura de Napoleão, isso é uma preparação, isso é um estudo gráfico, ou seja, desenhado para uma tela muito conhecida, Coroação de Napoleão. Procurem depois essa tela. Vejam que Davi era natural, naquela época, o que eles chamavam de academicismo. Então, houve uma preocupação exacerbada pela proporção, pela aparência, pela realidade. Então, aquela liberdade que os renascentistas gozavam de que eles construíam imagens e figuras humanas mais idealizadas, aqui já é uma preocupação, né? O mundo artístico já está mais preocupado, ou pelo menos no neoclássico, com as aparências. Então é muito importante que captem o melhor possível as aparências. Qual é a pista para a gente entender essa preocupação do artista? O
engradeamento. Essa grade, esse jogo de quadrados ali que é possível notar ao fundo da imagem, foi, na verdade, a primeira etapa do desenho dele. Depois, a segunda etapa seria a etapa da rainha, ali coroada. Então veja que essas linhas já estão muito esboçadas e as linhas de Napoleão muito mais definidas. Tá? Notem então, portanto, que são duas etapas de traçados. Eu costumo chamar de traços de estruturação, que são esses traços mais esboçados, e os traços de definição, que são traços mais fortes ou simplesmente mais fracos no momento da sombra. São traços que não procuram, muitas vezes, evidenciar as linhas. Como já dito, não existem linhas, na realidade existem sombras. Mas são traços muito mais incisivos, seria a melhor forma. Ou seja, o artista, o desenhista já está entendendo de que ele está numa etapa definitiva e ele precisa ser muito mais excelente nos seus movimentos. Então, os movimentos iniciais, libertos, são muito mais espontâneos. Veja que são muito mais imprecisos. Então, há um misto de espontaneidade e de retenção da espontaneidade, ou seja, de raciocínio lógico, né, que muito bem exemplifica através dessas grades. Ou seja, eu vou engradear a minha referência e vou engradear também a minha folha de papel. Nós veremos essas técnicas no momento oportuno. Aqui temos novamente Davi, mas agora com uma preparação da tela chamada Juramento dos Horácios. Esse trabalho, esse sketch que ele fez, foi provavelmente em cima de um papel mais próximo do nosso papel craft, ou de uma tela preparada com um meio tom terroso ao fundo, e assim ele vai introduzindo sombra e luz. Mas notem também que há o engradeamento particular a Davi. Bom, o que eu gostaria que vocês notassem aqui nesse grande sketch, nesse excelente esboço, é de que há uma simbiose. Você consegue ver sombra, você consegue ver linhas ali nas pernas, você consegue ver tanto sombras mais sutis que vão se dissolvendo até linhas mais marcadas, como na perna ali, elas são muito mais marcadas e chapadas. Vejam, o artista pode navegar por diversos caminhos, né? Então, esse é o espírito do nosso trabalho desse curso, de mostrar grandes caminhos flertados e utilizados pelos grandes artistas, pois, afinal, foram eles que construíram o nosso livro de História da Arte, né? Se não foi eles, claro, eles compõem esses livros, né? E através dessas técnicas, que são muitas vezes reveladas através dos esquetes, que são poucos conhecidos. Os esboços dos artistas, às vezes fazem uma exposição deles, mas não necessariamente nós temos acesso, nós conhecemos a obra final, que é a pintura. Muitos dos casos, né, os artistas sempre vão para a plataforma da pintura. Mas veja, há um desenho por trás, há todo um raciocínio que a gente deve levar em consideração. E devemos nos perguntar, então, como eles fizeram. Se eles foram grandes, se eles foram mestres e fizeram história, por que não nos perguntarmos a eles? Alguns escreveram algumas coisas, alguns não. Alguns simplesmente apenas trabalharam e fizeram. Mas nós temos escrito, nós temos grandes lições dos artistas. E é com esse espírito que a gente vai levar o curso.
Há uma belíssima frase de um livro reflexivo de Paul Valéry, o poeta francês contemporâneo a Edgar Degas, pintor. E nesse livro, como eles eram grandes amigos, Paul Valéry fez um livro reflexão e ao mesmo tempo biográfico, relatando passagens de conversas entre ele e Degas, além de refletir sobre a natureza da arte, do desenho, da movimentação, a vida, a dança. Enfim, e nesse pequeno livro a gente pode retirar grandes lições. Uma das belíssimas frases e que se aplica muito à minha realidade e que você verá aplicará também à sua, é que ele disse: há uma imensa diferença entre ver uma coisa sem um lápis na mão e vê-la desenhando. Então veja, há aqui um indício de o que Paul Valéry quis dizer, né? Quando nós olhamos a nossa realidade, ela não é feita de linhas, ela não é feita de contornos. Os objetos são singulares, são coisas, são tridimensionais. Só que veja só a distância. Na folha de papel, tudo é bidimensional. Estamos diante de uma superfície pretendendo uma ilusão tridimensional nela. Então não faz parte de sua natureza essa percepção. E o artista procura forjar isto. Por um lado parece ser ilusão, por um outro é encantamento. E a questão mais importante nisso, nessa diferença que ele diz entre ver uma coisa com um lápis na mão, sem um lápis na mão, melhor dizendo, e vê-la desenhando, ele nos alerta a dois tipos de visão, de percepção da realidade. O desenhista jamais verá a realidade antes dele ter aprendido a desenhar. Então, o desenhista tem uma visão virtual. Ele abstrai. Na medida em que ele olha uma paisagem, um corpo, seja humano ou seja um corpo de animais, um corpo físico de objetos, não interessa. Tudo que ele vê, ele precisa abstrair, ele precisa extrair da realidade e projetar na folha de papel. Então, essa visão já está modificada. Esta visão com um lápis na mão, com o intuito de desenhar, de traduzir em linhas aquilo que não contém linha, tudo isso é e faz parte de uma visão diferenciada, de uma nova visão, uma nova forma de ver. Esse curso de desenho, o que eu vou convidá-lo a fazer diariamente, nas suas atividades, nos seus exercícios, é de tentar abrir a sua mente para que você olhe com olhos de desenhista. É muito diferente. Vocês irão notar esse ponto de virada se você realmente se entregar nesse curso. Eu garanto isso a você. Outra frase belíssima é que ele diz que a mão deve se sentir livre e obedecer ao governo da vontade. O governo da vontade, o que ele quer dizer? Da mente. Ninguém desenha sem vontade. Você não começou esse curso de desenho porque você foi obrigado a fazê-lo. Você está extremamente convicto de que você quer desenhar. O que pode acontecer é de você se desmotivar. E é por isso que a gente precisa de uma automotivação. Você precisa acreditar que, mesmo com os erros, que serão muitos, serão corriqueiros e frequentes no seu caminhar, você precisa prosseguir. Então, veja, a vontade precisa se manter do começo ao fim. É isso, eu costumo dizer, a vontade é o principal combustível para quem quer aprender a desenhar. Eu diria que para quem quer aprender qualquer tipo de talento. Porque, veja,
antes mesmo da gente estar preocupado aqui, eu pelo menos, com uma carreira ou com um poder econômico diante desse talento, que é o de desenhar, muito antes disso, você precisa se apaixonar pelo desenho. Esse é o grande conselho que eu dou. Você pode adorar e admirar quem sabe desenhar, mas mais que isso, se apaixone. Vá atrás, justamente, dessas composições que aqui mostrei. Existem inúmeras outras. Eu tenho certeza que você vai se admirar cada vez mais, se apaixonando e, se tudo der certo, atingir ali a escada platônica do amor ao conhecimento, a esse conhecimento do desenho. Eu encaro o desenho como um conhecimento. E eu espero que você, a partir deste momento, se não tivesse pensado nisso antes, mas pelo menos agora, você tenha a convicção de que, sim, o desenho é um conhecimento e você está adquirindo agora. Nos vemos nas aulas práticas. Até mais.